O frio em Rolândia começou intenso. Na semana passada, a cidade registrou temperaturas abaixo de 5 graus. De acordo com pesquisas, quando a temperatura está abaixo de 14 graus, o risco de infartos e AVC aumentam em 30%. Mas qual a relação dessas ocorrências cardiovasculares e o frio? Por que nesse período os riscos são maiores? Quem responde para a gente é o cirurgião vascular, Dr. Alexandre Lanfranchi. Porque o frio ele tem uma relação direta com a circulação. Nosso organismo ele é como se ele tivesse um termostato. Quando o dia está muito quente, na época do verão, a circulação da gente ela causa uma dilatação para a gente não esquentar demais, para a gente perder um pouco de calor e manter a nossa temperatura. Por isso que às vezes quem sofre de varizes piora no verão, porque você tem essa vasodilatação. No inverno acontece o efeito completamente contrário. Para o nosso organismo não perder calor, para manter os nossos órgãos funcionando adequadamente, o organismo fecha a nossa circulação. Ele comprime os vasos arteriais, né? E por isso que as pessoas ficam com os pés mais frios, as mãos mais frias, até às vezes esbranquiçados, as extremidades, né? E este reflexo, ele acaba interferindo com pressão arterial, né? A pressão normalmente sobe mais no inverno. Com esse aumento da pressão, por causa do fechamento da circulação, o coração tem que se esforçar mais para bombear o sangue. Então, se a pessoa já tem alguma doença cardíaca, uma insuficiência cardíaca, já tem um problema de coronárias, obstruções das coronárias, aí pode descompensar, entendeu? E com esse fechamento da circulação também acontece uma dificuldade maior para a chegada do sangue, tanto no cérebro quanto nos membros. E por isso que também aumenta o risco de infarto, AVC e trombose. Durante esse período de inverno, quais são as principais ocorrências, né, cardiovasculares que você costuma atender, né, que você realmente vê que, né, é consequência das baixas temperaturas? Bom, existem alguns problemas que são próprios da pessoa que a gente nem considera doença, né, que são os ditos fenômenos funcionais, que é aquela história que às vezes a pessoa tem um choque de temperatura, sente as mãos ficarem muito pálidas ou arroxeadas, às vezes pode ter dor, um pouco de formigamento. E isso daí a pessoa com aquecimento, com evitar esse choque térmico, esse tipo de coisa já vai resolver. Não chega nem a ser uma doença na maioria das vezes. Mas existe um aumento do número de pacientes com tromboses, né? Porque além desta diminuição dos vasos, né, esse vasoconstrição que a gente fala, que é esse fechamento dos vasos, a pessoa acaba tomando um pouco menos de líquido e tal, isso às vezes aumenta a coagulabilidade do sangue, né? Isso pode favorecer então esses casos de trombose. Então, da minha parte, a gente vê um aumento de quadros de isquemia cerebral, né, ou AVC. A gente vê mais casos de tromboses, tanto arteriais quanto venosas, e esses fenômenos funcionais. E da parte dos cardiologistas, consequentemente, são os quadros de infarto. No inverno, as pessoas reduzem ou deixam de fazer atividade física e aumentam o consumo de comidas gordurosas. Todos esses fatores contribuem para as ocorrências de doenças cardiovasculares. Então as pessoas ficam mais sedentárias, deixam de fazer atividade ao ar livre, pelas baixas temperaturas, muitas vezes deixam de ir à academia, os alimentos passam a consumir alimentos com um maior índice de gordura, né, mais calóricos, né, então chocolate quente, sopas, defumados, né, feijoada, né, então este consumo, um consumo maior às vezes até do sal, né, do sódio, né, dos alimentos, né, então tudo isto vai contribuir para aumentar o risco. Manter uma alimentação saudável e exercícios físicos em dia é uma das maneiras de evitar essas ocorrências cardiovasculares. Quem tem predisposição ou já faz tratamento para essas doenças, a orientação é redobrar os cuidados. Então, as pessoas que já sabidamente são diabéticas, são hipertensas, estão acima do peso, são sedentárias, elas devem, já antes do inverno, já começar com a prática de uma atividade física, que pode ser uma caminhadinha simples, 30 minutos 3 vezes por semana,
ou uma atividade mais intensa, mas pelo menos uma atividadezinha física, ter um cuidado com a alimentação. Quem já faz tratamento para doenças cardiovasculares deve pedir ao médico para adaptar a dosagem da medicação. Muitas vezes, nesse período, a gente precisa ajustar a dose desses medicamentos. Então, acho que procurar o seu médico ou o posto de saúde vai ser muito importante. Manter o controle de todas as suas doenças, né? Então, da pressão, do colesterol, do diabetes, né? Tentar diminuir um pouco hábitos ruins, como o tabagismo, né? Como a bebida, né? Também vai ser importante.